Começa agora, mais uma vez, o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje trazemos para você um tema muito importante, o céu e o inferno. Para abordar esse tema, o nosso querido médium, orador espírita, divulgador da doutrina pelo Brasil e pelo mundo, nosso querido Divaldo Pereira Franco. Obrigada pela tua presença, Divaldo. Obrigado a você. Diante desse tema, se nós observarmos todas as tradições orientais e ocidentais, todas elas fazem referência a um céu, a um paraíso, a um nirvana e ao inferno. Como a doutrina espírita vê? A doutrina espírita considera realmente esses dois estágios do processo da evolução, vulgarmente denominados o mal e o bem, como necessidade intrínseca. Encontra-se no indivíduo, através dos seus atavismos, no momento em que a psique se dividiu em ego e self, a presença das manifestações do mal e a presença das manifestações do bem. Nas doutrinas orientais mais remotas, já havia este conceito de um paraíso para os justos e de um lugar de punições para aqueles que não obedeciam às leis. Mais tarde, nos livros sagrados de todas as religiões, desde o Bhagavad Gita, os Upanishads, o livro tibetano dos mortos, a Bíblia e mais tarde o Novo Testamento, nós vemos essa configuração como o céu, o reino dos céus a que se referia Jesus, o Hades, o inferno a que também se referia, mas foi com as tradições da patrística da Igreja Católica que surgiu essa questão de eternidade, em que se estabeleceram dogmas de que a alegria seria indefinida e a punição seria também de natureza perpétua, demonstrando em Deus não uma paternidade absoluta, mas um ser antropomórfico cheio de paixões. Graças a este conceito da reencarnação, Allan Kardec demonstrou no livro Céu e Inferno, publicado em 1865, que céu e inferno são estados de consciência. Porém, o que mais me embelezou a vida nos últimos anos do Papa João Paulo foi ele dizer que nas minhas reflexões, palavras textuais, estive concluindo que o céu e o inferno não são lugares definitivos, mas estados de consciência. O céu é a plenitude que nós buscamos e o inferno são os nossos conflitos. André Luiz, nas suas obras monumentais, através do venerando apóstolo da mediunidade Franciscano de Xavier, fala-nos das regiões umbralinas, a que Dante se reportou na Divina Comédia, o inferno, o umbral, o inferno, o purgatório, mas todos eles de curta duração. Enquanto existir a presença do mal, existe a necessidade da retificação. Divaldo, nós falávamos a respeito de um livro seu, psicografado por você, de Joana de Ângeles, Em Busca da Verdade. E o que ela diz com relação a esse tema, Divaldo? Ela diz que o céu como o inferno estão dentro de nós. No momento em que a nossa psique sofreu uma fissão, todo o nosso atavismo antropológico veio ao consciente, para nos libertarmos daquelas fixações que as doutrinas religiosas do passado castraram, porque tudo era pecado. O ato sexual era um pecado, era uma coisa imunda. Então nós contraímos isto, mas não nos libertamos do conflito. Hoje, neste período de discernimento, o conflito está presente. Às vezes nós estamos conversando com uma pessoa jovial e de repente chega à mente algo depravado, vulgar em relação à pessoa. Estamos orando, chega um pensamento negativo, erótico, e nós, meu Deus, a minha mente é impura. Não, nada disso. A mente está jogando para fora os velhos arquivos para nós termos saúde integral. Então, qual é a função da reencarnação? É fazer a ligação do eixo ego-self, anular a sombra. É fazer que o nosso ser que estamos venha unir-se ao ser que somos, sem nenhuma herança perturbadora, sem nenhum preconceito, nem nenhum prejuízo. Divaldo, ainda falando dessas questões, e quem quiser então se aprofundar, o livro é Em Busca da Verdade. De Joana de Ângeles. Estamos lançando há dias, tivemos essa subida à honra. Que bênção dentro desse tema que é tão importante, porque voltando a essa questão do Oriente e do Ocidente, também em todas as tradições sempre houve essa ideia de um Deus perfeito, um Deus onipotente, onipresente.
E para algumas pessoas é tão difícil entender esse Deus, como que ele permite que o mal se instale, como esse Deus permite essas maldades? O que dizer para quem ainda pensa dessa forma, É que o Divaldo? mal não existe. O mal é uma colocação ético-filosófica. É aquilo que desagrada, aquilo que produz prejuízo, aquilo que dá insatisfação. Nós chamamos o mal, aquilo que perturba. Mas nós dissermos que o mal é a experiência que não deu certo e que nos ensina a encontrar o bem, através da repetição pelo mesmo caminho percorrido, muda esta figura do mal que nós temos como herança das religiões do passado, que nos criaram conflitos desnecessários, demonstrando que o bem era aquilo que a religião dizia e não o que nós sentíamos. Pode haver nada mais pleno do que a união conjugal, do que o ato sexual aureolado por amor. Então, dizer-se que é pecaminoso e que o sexo deve ser usado exclusivamente para a procriação é ainda estar em plena Idade Média. O mal não é o ato sexual, é a mente daquele que muitas vezes, mantendo uma castidade física, é um corrupto emocional e se entrega a devaneios perturbadores e a sonhos eróticos não realizados por conflitos da personalidade. Então o Espiritismo veio nos dizer que aquilo que nós chamamos erro são experiências. Até mesmo na psicopedagogia, um dos métodos da aprendizagem é denominado o erro e o acerto. Sim. Ninguém ficou de pé da primeira vez, caiu. Ninguém disse a primeira palavra corretamente, disse uma sílaba. Então, graças à repetição, nós estabelecemos aquilo que saudável e socialmente é considerado acerto e aquilo que não é considerado acerto, que é o erro, que é o mal, mas que é o caminho do bem. Divaldo, e para uma criança, que dizer aos pais quando a criança, a filha, o filho pergunta o que é o inferno? Porque isso chega a uma idade, vem à tona e a criança vem perguntar. E muitos pais me dizem, eu não sei o que dizer numa hora dessa. É a consciência de culpa. Quando você faz uma coisa e dissimula, e todos acreditam e você sabe que é mentira, então você está no inferno transitório. Porque você se desajusta. Está sempre com medo que a pessoa descubra. Como diz o vulgo, a mentira tem pernas curtas. E quando vamos justificar a mentira através de uma outra, nós esquecemos, mas quem ouve lembra. E um dia nos surpreende nessa mendacidade. E nós somos dominados por aflições desnecessárias. Também quando desencarnarmos, a nossa consciência irá apresentar um balanço do que foi bom, do que foi mal. E nós iremos sofrer as consequências do mal que fizemos. Mas se nós traímos, se nós realizamos coisas que indignificaram outras, que prejudicaram outras pessoas, o arrependimento atroz. Ou então a cobrança daquelas vítimas que se transformam em verdadeiros satanases, verdadeiros demônios que passam a exigir a nossa reparação. Porém, transitório. Porque o amor de Deus não pode punir indefinidamente. Jesus disse-o de uma maneira prodigiosa: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, mas ninguém entrará no reino dos céus sem pagar toda a sua dívida centil por centil. É a reencarnação. Nós vemos pessoas com patologias tão graves, esses que nascem com deformações, as crianças chifópagas e outras com as manifestações da mente destruídas por psicopatologias cruéis, de natureza hereditária terrível, estão expungindo o inferno transitório, porque se libertarão e irão para o reino dos céus, que é o da consciência pura, a sintonia com Cristo, porque o reino dos céus está dentro de vós, disse ele. E para uma criança muito pequena, como você diz, a importância já da educação desde os pequenos, quando ela vem perguntar o que é o inferno, o que é o céu, o que se pode dizer para os pequenininhos? Dizemos, por exemplo, assim, quando o papai lhe diz, não toque ali na tomada porque dá choque, você não acredita, você está bem, está no céu. Aí você vai pôr o dedinho, toma o choque, o inferno. O inferno é isso, tudo aquilo que desagrada. Quando o papai diz comer alimentação direito, quando a mamãe lhe dá a papinha para você alimentar, não quero, vai adoecer. O inferno vai nutrir-se o céu. Usar as imagens lúdicas do período infantil
para ela compreender que esse estado de discernimento, o que agrada é o céu, o que desagrada é o inferno. O que desagrada tem que ser reabilitado, o que agrada tem que ser prosseguido. Facilmente a criança aprende. Edivaldo, você falou na questão da repressão, que já é secular, milenar. Muitas vezes a pessoa, ela reprime vontades que até são valorosas, em função desses condicionamentos de tantas e tantas existências. Como a pessoa pode transformar para viver uma vida mais plena na Terra, nesta encarnação? O autoenfrentamento. Isso. Ter a coragem de reconhecer que é uma pessoa frágil. Aceitar-se com as suas imperfeições e não ter complexo de inferioridade com isso. Todos nós estamos aqui em concerto temporário. Então, quando nós consideramos que também temos o direito de errar, que nos é lícito o direito de cair, mas não nos é permitido o direito de permanecer na queda. Então vem o estímulo para nos levantarmos. É a questão 919 do Livro dos Espíritos. Fazer o autoconhecimento, a viagem para dentro. E evitarmos, acima de tudo, a autocompaixão. Nos considerarmos infelizes, desprotegidos da sorte, pessoas de quem ninguém gosta. É o conflito da transferência, como a pessoa não gosta dos outros, joga a imagem de que os outros é que não gostam deles. Sim. E então afasta-se do convívio social para mostrar que é rejeitado. A pessoa que rejeita a vida social, que fazer? Enfrentar as vicissitudes. Eu tenho um amigo que ele é muito interessante, um amigo argentino. Ele diz: Edivaldo, quando a pessoa não gosta de mim, eu fico até contente, porque eu não sou dólar, que todo mundo gosta. Eu digo para ele: nem todo mundo, agora já tem o euro, que é mais valioso. Então, quando nós compreendemos que os outros têm direito também de não gostar de nós, como nós nos permitimos o direito de não gostar de outros, a vida se torna aprazível e nós compreenderemos que somente evoluiremos em sociedade. Neste convívio, às vezes, desgastante, entre amigos que não são fiéis, entre amigos que são devotados, porque sempre nos referimos ao amigo infiel e àqueles que nos são fiéis. Referimos à pessoa que nos desagrada e àquelas que nos agradam. Certo dia eu estava muito chocado com a atitude de um amigo e fiquei algo deprimido. O Espírito Joana de Anjos disse: mas meu filho, como é que você troca o afeto de pessoas que o estimam com ternura por um fato tão mínimo de alguém que tem o direito de não gostar de você? Então saia da província da queixa e venha para a era primaveril da alegria. Eu então mudei de estado emocional, desapareceu o problema. Isso. Não é curioso? Maravilhoso. Bem fácil. Nós vivemos num planeta polar, não é, Edivaldo? Exato. Temos o dia e a noite, o Polo Norte e o Polo Sul, o homem e a mulher. E aí nós temos também o céu e o inferno. Como entender toda essa polaridade rumo à evolução, que é o que nos aguarda a todos na lei de progresso? Das experiências dos contrários, nós formamos a síntese. Quando nós nos colocamos acima dos limites do racional, na área da intuição, todas essas lucubrações desaparecem. Eu estive vendo, por exemplo, numa dessas apresentações, em que trazem a imagem mínima e vão aumentando, sim, colocando até a Terra como um ponto desaparecido no cosmos. Então vi a nossa pequenez. Qual é o sentido que temos de manter a criança contrariada que somos na idade adulta? Está sempre reclamando, está sempre achando que podia o dia não ser de sol, o dia podia ser de chuva. O dia é o dia. Ele tem aqueles períodos em que chove e em que não chove. Então, aceitar a realidade é sintetizar os chamados polos contrários. Se estamos no inverno, é claro que temos neve. Se estamos no verão, é claro que temos canícula. Se é dia, temos sol. Se é noite, temos sombra temporária. Porque além da superfície, há a eterna claridade do sol que está em plenitude. Então, a síntese será exatamente essa visão global da realidade. Edivaldo, qual o objetivo de tantas religiões incutirem essa ideia do fogo eterno? É uma tradição punitiva. Os teólogos do passado, penso, tinham graves conflitos, primeiro na área da sexualidade. Sentindo-se incapazes ou atormentados, eles procuravam descarregar nos fiéis essa punição que lhes havia sido colocada para um pensamento de vingança, vê-los também sofrer. Graças a isso, eles criaram o conceito da labareda, que é o fogo interno, a descarga de adrenalina,
que nos aquece, que nos faz transpirar, que arde. Nos períodos, por exemplo, do climatério feminino, da andropausa, nós temos verdadeiras labaredas internas produzidas pelos hormônios. Então, eles tiraram desse estado desagradável,